Bom dia, pessoal. Aqui o Wilson Salute da Fasa Fibra Ótica, um dos diretores da Fasa Fibra Ótica. Estamos começando mais uma live iluminada aqui no Instagram da Fasa e tem sido muito legal, né, essas lives. A gente tá realmente muito empolgado com a repercussão das lives, com os convidados que a gente selecionou, né, com os comentários, as perguntas de todos. E é um prazer enorme receber vocês aí. Bom dia, pessoal entrando. Vamos deixar o pessoal entrar aqui um pouquinho. Mas hoje nós temos uma presença maravilhosa aqui. Eu tenho uma imensa honra de receber. Já está aqui, já vou enviar o convite para ele, Marcos Castilha. E ele vai ser o nosso convidado de hoje, né? Então, primeiro eu gostaria de me apresentar. Vou botar aqui o tema da nossa live para todos ficarem aqui com o tema já fixado, né? E pessoal, hoje então temos o Marcos Castilha aqui conosco, vai ser um enorme prazer recebê-los. Eu me apresento, eu sou Wilson Salute, especialista em iluminação por fibras óticas, trabalho há quase 30 anos com essa tecnologia, sou um dos diretores da Fasa Fibra Ótica. E antes de chamar o Marcos aqui, eu gostaria de fazer alguns pequenos agradecimentos, né? Primeiro agradecimento à Lume Arquitetura, que tem sido uma grande apoiadora dessas lives. Obrigado, pessoal da Lume, ao Erlei, Maria Clara e todo o pessoal da Lume Arquitetura. A agência Pingo nos Is, não posso esquecer, que tem sido assim fundamental para a gente produzir esse material com qualidade, com conteúdo para vocês. Claro, né? Eu sou o cara que aparece aqui à frente, mas existe todo um time por trás, o time da FASA que está dando todo o suporte para a gente preparar essas lives incríveis. E em especial a Tatiana Neves, que tem feito um trabalho exemplar ali em parceria com a Pingo nos Is. E também, claro, família, amigos, namorada, todo mundo dando uma força, fazendo com que as coisas aconteçam aqui, né? E tudo fluindo muito bem, né? Então vou chamar aqui o Marcos Castilha, pessoal, vamos acrescentá-lo aqui na live. Vamos começarmos a nossa live então. Teremos uma live aí de uns 50 minutos aproximadamente. E o tema de hoje é a iluminação aquática. Bom dia, Marcos! Como E vai? aí, salve galera, bom dia todo mundo. E aí? Como é que vão de quarentena? Estão me ouvindo? Pessoal, por favor, a gente pede aí mais uma vez a confirmação, a exemplo das lives anteriores. Se vocês têm um áudio bom, tanto meu como do Castilha, se o pessoal puder sinalizar para a gente fica muito grato, viu? O pessoal nos escuta bem? Alô, teste som. E aí? Tá me ouvindo aí? Marcos, teste de som é uma coisa que você está acostumado a fazer, né? Para quem não Muito, sabe, falei muitas vezes essa frase aí. Ei, som, teste, um, dois. para quem não sabe, o Marcos, além de lighting designer, olha, o Marcos, eu tenho que te falar que eu só estou entrevistando músicos aqui, porque ontem foi o Vicente Scopacasa, que é baterista. Hoje você que tem uma banda, né, de samba rock, é isso? Me corrige se eu estiver errado. Eu fui muitos anos, fui um dos fundadores e baterista do Farofino, né? É uma banda de samba rock. Eu participei do trabalho aí por 15 anos, praticamente, mas depois eu acabei me desligando, né, para tocar o escritório aí, os afazeres em geral. Mas foi muitos anos de som aí na noite aí. Curioso falar disso agora, né? Que acabou tudo, né? Até segunda ordem não tem mais isso, né? De fazer um som e a galera ir lá e tomar uma cerveja, enfim. Mas Em breve, se bacana de tudo certo, em fazer. breve estaremos lá, né, de novo. Pois é. Marcos, eu antes de te apresentar, antes de pedir para você se apresentar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Sim. Quantos prêmios Abilux você já conquistou? Olha, o primeiro Abilux que a gente participou foi de 2005, né? Com a Cachaçaria Água Doce. Esse foi o primeiro. Aí depois, o outro foi em 2011, com o projeto da Casa Natura. E aí depois, em sequência, a gente teve 2013, a gente pegou segundo e terceiro lugar com o Hotel Panambi, com a loja que era, se não me engano, a Feed, né? A loja de... Não sei se eu... Não, desculpa, eu tô falando besteira. Foi com a Harley Davidson de Brasília.
Aí depois, 2015, foi com o Jardim das Esculturas do Man e a Casa Cafezal. E desde 2017 foi o Japan House, né? A gente foi premiado com a Japan House e também com a fachada do edifício Parque Avenida, lá na Paulista, né? O prédio uma arquitetura clássica do Aflali Gasperini, Croce Aflali Gasperini, né? E agora, 2019, a gente pegou também o prêmio especial com a sede da CTE, né? Uma sede corporativa aí. Eu acho que Não preciso nem te falar, né? O quanto eu me sinto honrado, né, em poder fazer essa live contigo, né? E eu acho importante que todos saibam, né, a importância de ter você aqui, um lighting designer da tua estirpe, né, do teu porte aqui. Eu acho isso fundamental para o tema ainda que a gente escolheu. Eu sei que você é um defensor da tecnologia da fibra ótica na iluminação aquática. sim. Esse é o tema que nós vamos abordar aqui hoje, né? Aliás, eu esqueci. Para Eu esqueci, complementar a sua apresentação aí, viu? eu esqueci de mencionar. O ano passado foi, né, nós pegamos uma colocação também com o edifício Aruá, que vocês estão lá. A parte toda de piscina foi feita pela FASA, né? Lá o edifício Aruá da FGMF, na Rua Cajaíba. Lá. Ah, muito bem lembrado. Esse projeto ele foi premiado também. Vocês fizeram. Ô Marcos, eu tenho duas curiosidades para te falar. Eu fiz questão de te fazer essa surpresa, né? A primeira é que quando eu dava aulas de pós-graduação, né, então o pessoal me perguntava que tipo de soluções aquáticas com a fibra ótica eu teria. Eu dizia que eu tinha 3 soluções, basicamente, como soluções de fibra ótica para iluminação aquática. O sistema pontual, que realmente ilumina a água. O sistema que a gente chama de perimetral ou side light, que faz aquele realce do contorno arquitetônico. Nós vamos mostrar algumas imagens aqui sobre isso. E eu dizia que nós temos o mais recente deles, que é o fundo estrelado. Sim. Mas você, Marcos, e você vai falar sobre isso aqui hoje, você me mostrou, você criou, né, um quarto uso, que depois eu gostaria que você comentasse sobre isso no decorrer da live, que é aquele efeito na marquise, através de o que você chamou de, entre aspas, tiro de luz. Né? Então, essa é uma curiosidade que eu queria abordar hoje, que a gente vai falar ao longo da live. E também tem uma outra curiosidade que eu não sei se você vai se lembrar, e até queria que você falasse sobre isso na sua apresentação. Uhum. Há muitos anos atrás, olha, eu não sei te dizer quanto é melhor não lembrar para a gente não se entregar. Mas eu estava com você num evento, num hotel, no centro de São Paulo. Se não me engano, era uma palestra de um palestrante internacional, um simpósio de iluminação, alguma coisa. E nós sentamos para jantar juntos. E nós descobrimos uma curiosidade em comum, que eu e você éramos apaixonados por luz desde que tínhamos 5 ou 6 anos de idade, né? Então, eu me lembrei desse episódio quando eu fui fazer a live com você. Não sei se você se lembra disso, mas foi muito curioso saber que você também já era encantado por luz, assim como eu, antes de saber que isso poderia ser uma profissão, né? Sim, eu lembro desse evento. Foi uma palestra daquele lighting designer brasileiro que trabalha nos Estados Unidos. Eu não me recordo agora o nome dele. E a gente foi depois comer, né? Tava a nossa amiga Silvia Bigoni, tava uma galerinha bacana, assim. E eu lembro dessa vez, e eu lembro que também você me contou umas histórias muito engraçadas, curiosas do saudoso Peter Gasper, né? Eu me lembro sim desse papo, foi bem bacana, assim, né? E é verdade, tipo, eu mexo e gosto de iluminação e elétrica também, essas coisas todas, acho que desde que eu me conheço por gente, assim, né? Assim, diz a lenda, né? Minha mãe e meu pai me contam isso, que isso começou com aquela coisa de acender lâmpada no quarto da criança à noite, sabe? Por isso que meu pai comprou um bocal de tomada e lâmpadas aquela lâmpada bolinha, uma de cada cor diferente, e cada noite eles acendiam um dia era uma azul, um dia era uma verde, vermelha e tal. Aí minha mãe conta que eu comecei a curtir isso, eu esperava meu pai chegar do trabalho, né? E aí eu sentava no chão lá com ele e ficava pedindo para ele acender. Acende essa, acende aquela. Ele ficava pondo as lâmpadas na tomada, as coloridas ali. Agora a vermelha, agora a amarela. E assim, segundo me contam, a coisa começou aí, né? Mas assim, a infância inteira eu ficava mexendo com essas coisas. Tipo,
Eu tinha lâmpada de brinquedo, pedia lâmpada de presente de aniversário, de Natal. Chegava aquela época de Natal de enfeitar árvore, enfeitar planta. Puta, eu pirava com esse negócio aí, né? Tudo que envolvia essa parte de iluminação e elétrica também, né? A gente fazia umas coisas que foram engraçadas, bacanas, assim, né? Vou falar e vou acabar entregando a idade aqui, mas tipo, era aquela época, a gente era moleque, eu, meu irmão, né? Meu irmão sempre já mexendo com a parte mais de som, né? Meu irmão também meu irmão é pianista. E aí eu lembro que a gente fazia, sei lá, peça de teatro com a galera da rua e fazia. Lembro de fazer umas coisas, a gente pegava a caixa de papelão para fazer canhão seguidor, fazer um furo na frente, punha a lâmpada atrás para fazer os fachos de luz. Aí depois aquela coisa de bailinho, né? Nessa época tinha isso de você fazer bailinho de garagem e tal. Aí, putz, eu levava meu irmão era mais com som, de fazer o som, e eu fazia a luz, né? Eu lembro que para você fazer a luz, a dinâmica da luz, né? A gente usava aquela tomada de pisca-pisca, lembra disso aí? Que você punha a lâmpada aí ficava piscando as cores diferentes, assim, né? Tipo meio para fazer, fazer uma discoteca. Eu lembro uma vez que foi a festa, nessa época a gente morava em Campinas, né? A gente passou a infância, a parte da infância que passou em Campinas. Mas meu pai continuava trabalhando em São Paulo um tempo. Eu lembro uma vez lá que ele chegou com uma estrobo, cara. Ele conseguiu passar na Santa Efigênia e trouxe uma estrobo. Acho que foi meu irmão queria uma estrobo e tal. E aí a gente tinha um estrobo, nossa, aí foi a festa, né? De fazer essas coisas. Essas brincadeiras. Então sempre foi assim. E eu sempre gostei muito de desenho também. Aí depois a questão de arquitetura, né? Fui fazer arquitetura, mas sempre o meu barato era com luz, assim. Aí era curioso porque assim, eu fiz a FAO, né? E a época que eu fazia a FAO era curioso, você praticamente assim, não existia, você não se falava disso, do light designer arquitetural, assim. Pelo menos naquela época, né? Obviamente que já tinha, acho que os escritórios pioneiros aí, né? Aí a Esther, acho que depois o Mingrone, depois o Gilberto Franco, né? São os escritórios pioneiros aí, né? Entre outros, claro. Mas assim, eu lembro que você não tinha muito isso, assim, isso era restrito, acho que a edifícios de grande porte, ou então muito ligado a essa coisa da engenharia, né? De fazer a luz mais da engenharia, atender as normas né? Mas como a gente trabalha hoje é uma coisa que não se falava, não existia assim. Uhum. Marcos, eu queria infelizmente isso mudou, né? É verdade, é verdade. Infelizmente é uma grande profissionalização do nosso mercado hoje, né? E graças a profissionais como você que tem se dedicado há tantos anos a isso, né? Eu gostaria de começar a entrar no nosso tema. Até porque é um tema engraçado. Quando quando a gente selecionou a equipe toda, selecionou os temas que a gente ia abordar nessas lives, né? De verdade, eu confesso que eu fiquei um pouco mais preocupado com o tema teu, porque ele é um tema que geralmente desperta muita curiosidade, algumas polêmicas, inclusive, né? E a gente tem muito assunto para falar sobre iluminação aquática, né? Vai ser difícil Sim. fazer caber isso numa live de 50 minutos, mas nós vamos tentar aqui, né? Eu já de antemão eu quero falar até de uma matéria que saiu na edição 101 da Lume Arquitetura, no qual você foi um dos entrevistados, né? Uma matéria com vários lighting designers abordando o tema, então seria um excelente complemento. Quem quiser depois, pessoal, pode mandar um direct para a FASA ou para a Lume, e o pessoal da Lume ou da FASA vai direcionar para vocês um PDF que tem todo o conteúdo dessa matéria que o Marcos participou, falando sobre o tema que nós vamos entrar agora, que é a iluminação aquática. E eu queria, óbvio que a primeira pergunta tinha que ser essa, né? Quais são as razões pelas quais você, nos teus projetos, adota a fibra ótica na iluminação aquática, entre outros, né? A gente já fez projeto de iluminação de quadros, na live da semana... na live de ontem, com o Vicente Escopacasa, eu mostrei o projeto teu, aquele projeto que a gente fez de iluminar os quadros, né? Então, a gente tem vários outros projetos também, mas é impressionante a frequência que você tem de projetos com iluminação aquática, e eu queria saber por que você gosta dessa tecnologia, por que você a vê como diferente em relação a que a gente tem de demais tecnologias no mercado. Bom, eu acho que são dois pontos básicos, né? É aquela coisa.
tem uma oposição aí, porque a questão da água iluminada, ela sempre é fascinante, né? Tipo, você pega desde as fontes luminosas e a piscina, né? Essa coisa de acender a água, a luz dentro da água, eu acho que ela sempre tem um fascínio, assim, tem um barato específico, assim, né? Só que, por outro lado, essa questão luz dentro d'água, em geral, implica em elétrica dentro d'água. E elétrica e água são coisas meio que, um tanto, digamos assim, um tanto antagônicas, né? Então, você tem uma série de questões, né? Desde que eu comecei a trabalhar na área, você vê essa coisa, pô, luminária subaquática, para trocar a lâmpada eu tenho que tirar água, aí não sei o quê, infiltrou, apodreceu tudo, uma semana já está tudo queimado, não sei o quê, blá, 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 tipo, tem sempre tem esses relatos, né? E aí você tem também toda uma coisa. Eu me lembro que até acho que nos anos 80, assim, pouco, 80 e 90, o pessoal ainda fazia, por exemplo, fonte luminosa, coisa assim, botava a luminária tensão de rede dentro lá, né? Então você fala, pô, dá uma luminária 220 dentro d'água, tudo bem, é blindado, mas assim, aí qualquer probleminha você tá com uma situação um pouco crítica ali, né? E aí depois, já acho que normatizado, em piscinas você tinha aquelas luminárias em baixa tensão, né, em extra baixa tensão, né, com farol de Brasília, né, farol de Fusca dentro as lâmpadas par, né, o Ceiling Beam dentro da água, mas esse tinha esse problema todo de queima, papapá, né? E eu acredito que dentro dessa questão do básico, a fibra ótica ela resolve isso porque você simplesmente separa essa questão. A elétrica não está mais na água, não tem fio, não tem lâmpada lá dentro. Você simplesmente só chega com luz, né? Então você não tem nada lá para queimar, para trocar, para dar choque. E aí tem uma outra questão também que é a miniaturização do ponto de inserção lá daquilo dentro de uma piscina ou de um outro equipamento lá, que você tem esses microprojetores, né, que você entra com aquilo dentro de uma ponta de cano lá, como se fosse uma luva, um plug, né? Então isso resolve bastante coisa, resolve os problemas de impermeabilização, né, de vazamentos, minimiza tudo isso e, sobretudo, você tira da água essa coisa de você ter que tirar uma luminária para fora e abrir a luminária, aquele monte de parafuso e depois tampar aquilo de novo e aquilo... A cada primeira troca que você faça, geralmente é difícil a pessoa saber apertar aquilo corretamente para você não ter infiltração, né? Aham. Aquela coisa de baixar a água e todos os problemas afins, né? Mas tem um detalhe que eu acho que pouca gente fala, que é complicado isso para luminárias de subaquático em geral, assim, que mesmo com LED você ainda tem essa questão, que é o problema da situação do molha-seca. Sabe? Você tem luminárias que se comportam bem fora, as luminárias IP65, IP67, que seja que toma chuva, só e pronto. Agora, quando você fala de luminária IP68, a subaquática, eu praticamente desconheço o modelo que ela pode ficar naquela situação de submerge e emerge, sabe? Que é uma situação que você vai ter muito, por exemplo, em prainhas ou decks, locais onde você vai ter uma lâmina de água muito pequena e muito variável, né? E você vai colocar algum tipo de equipamento nessa situação, a hora que a água está flutuando, é muito fácil, ela é muito suscetível à queima, porque ela superaquece, né, em geral, quando você não tem a água para fazer aquela troca de calor, né? Então, por essas várias razões, vamos dizer assim, técnicas, eu acho que a fibra ótica é o melhor benefício, vamos dizer, né, nessas situações de luminárias subaquáticas, né? Marcos, eu quero ilustrar tudo isso que você falou, eu gostaria de ilustrar aqui presencialmente, né? E depois até te mostrar ao pessoal um projeto teu aqui, um vídeo de um projeto teu. Mas antes eu queria só fazer alguns comentários, né? A Mirna perguntou se a gente vai gravar essa live. Sim, Mirna, teoricamente eu espero que tudo esteja dando certo para a live ser gravada. Ela vai ficar disponibilizada por 24 horas no Stories da FASA. Ontem houve um pouco de dúvidas em relação a isso, o Instagram mudou um pouquinho. Então você tem que entrar lá no Stories da FASA, aí tem uma aba escrito ao vivo, tem uma aba escrito Stories e outra escrito ao vivo. Então basta clicar na aba escrito ao vivo e aí você vai ter lá por 24 horas. Mas depois nós vamos compilar todo esse material que está sendo produzido pelas lives e vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube, tá bem?
Depois a Emilena também falou para a gente desativar os comentários, isso foi corroborado por algumas pessoas, para que os comentários não fiquem no seu rosto, Marcos. Então eu Tá. desativei os comentários aqui a pedido dos participantes, e eu Uhum. pediria o seguinte, quem quiser enviar uma pergunta, nós estamos com o recurso de pergunta habilitado. Então, do lado de onde está escrito ali para vocês colocarem seus comentários, tem um boxinho com uma interrogação. Quando vocês tiverem uma pergunta, vocês coloquem por lá, porque a partir de agora a gente não está vendo os comentários. Embora eu vou pedir para a Tatiana, que é a nossa assistente, qualquer coisa, mandar um WhatsApp para a gente aqui. A gente vai acompanhando. Se tiver alguma pergunta que foi escrita aí pelos comentários, a gente tenta aqui acompanhar todo mundo. E não havendo ainda assim esclarecimento das dúvidas, fiquem à vontade para mandar direct. Depois nenhuma dúvida vai ficar sem ser respondida. Tenho certeza que o Marcos também se disponibilizaria a responder. Claro. Mas eu gostaria aqui de ilustrar tudo o que você falou, né? Então, quando você fala das peças compactas, né? Então, Exato. esse é um terminal subaquático de piscina, né? E ele é um material plástico, né? Quer dizer, veja bem, aqui a gente tem uma fibra ótica passando por dentro, quer dizer, o terminal em si ele é de aço inoxidável 316, ou seja, uma peça feita para a indústria naval, né? Extremamente resistente, resistente à pressão de 50 metros de profundidade, ou seja, muito além do que a gente vai usar numa piscina. E a questão da manutenção, que você disse, eu fiz isso nas lives anteriores aqui, Marcos, vou repetir nessa live, né? A fibra ótica, olha, ela basicamente é uma condutora de luz. Então, eu vou capturar a luz por essa extremidade e, olha, vou colocar o meu dedo e tirar aqui e a gente vê o que está acontecendo na outra extremidade aqui, ó, que é somente a condução da luz sem energia elétrica, né? Então, essa ausência de energia elétrica na água, né? Total ausência de energia elétrica. E, mais uma vez, a questão da manutenção, que você bem frisou, eu acho super importante realçar isso, né? É que nós temos uma fonte de iluminação, que é onde vão ser conectados todos os cabos de fibra ótica, que vai estar distante da água, numa casa de máquinas, num subsolo, numa galeria para isso, eventualmente, né? E depois nós temos a fibra ótica fazendo a condução de luz e na ponta da fibra ótica o nosso terminal, né? Então, aqui nós nunca vamos ter manutenção. Ou seja, dentro da água, eliminou, uma vez instalado o sistema, acabou a manutenção. Isso que nós estamos falando, né, Marcos, refere-se ao sistema que nós chamamos de pontual subaquático. Eu vou passar aqui para vocês, pessoal, um vídeo de um projeto do Marcos. Eu dividi esse vídeo em duas partes, Marcos, para a gente mostrar aqui primeiro a partir do teu projeto no que se refere à iluminação pontual subaquática. Esse mesmo projeto, né, que é o 160 em São Paulo, ele tem aquela parte estrelada também mais à frente, né? Eu vou pôr aqui para rodar. Então, essa piscina aqui é um projeto do Marcos Castilha. Fique à vontade para comentar, viu, Marcos? Essa piscina é a piscina coberta, né? Ela tá só com os focais, né? Ela tem É curioso isso daí, porque esse projeto é um projeto muito diferenciado, muito bacana aí. O interiores é do Carlos Rossi, o paisagismo é do Benedito Abud. E por exemplo, essa piscina só tem os pontuais laterais, né? Seriam aqueles focos de iluminação subaquática que normalmente se faz, né? Agora, esse fundo onde vocês estão vendo os brilhozinhos, eles são pastilhas que são de metal dourado. Lá eu não tenho exatamente o que é qual que é o material exato, mas é uma pastilha que ela é, né, metálica, brilhante, e ela fica pipocada ali entre as pastilhas normais do revestimento do fundo da piscina. Então, dá esses brilhos aí, essa piscina interna, né? Agora, na externa, a gente tem o efeito de piso estrelado lá, que é você deve ter a imagem aí, né? Que você vou mostrar aqui, Marcos. As incrustadas dentro Olha aí, ela aí. Opa, vamos lá. Aqui de novo. Agora sim. Aqui eu acho que a visão aérea aqui é espetacular. Eu não sei se dá para ver bem, né? Eu imagino que é na tela pequena do celular, mas é um fundo estrelado por toda a piscina, né? Exato. É o piso estrelado, né? Exato. Bom, a gente já tem algumas perguntas aqui, Marcos. Sim. E uma delas, antes de eu responder, ela se refere ao sistema
perimetral ou side light. Deixa eu achar Sim. uma imagem aqui para a gente colocar. Então, olha, por exemplo, esse aqui é o espaço 7 voltas no interior de São Paulo. Essa é uma outra técnica que a gente pode usar com a fibra. Vamos ver se eu consigo fazer uma demonstração, né? Porque o que a gente falou até agora, né, Marcos, foi do sistema pontual e começamos a mostrar agora o sistema estrelado, né? Então, o sistema Isso. pontual, só para mostrar, eu vou fechar aqui um pouquinho para poder fazer essa demonstração. Ó. Sistema pontual é uma luz bem intensa, né? Aqui a gente está fazendo só uma manipulação, ainda nem é a fonte correta, né? É uma fonte bem menos potente, né? Já o sistema perimetral, que é aquele que a gente mostrou na imagem, é uma fibra ótica de emissão de luz lateral. Eu vou mostrar ele aqui para poder responder a pergunta da Patrícia Passos. Ela quer saber como é fixada essa fibra, né? Então, aqui, vamos tentar apagar a luz aqui. Estou com uma luz bem forte, só para mostrar o que é o sistema perimetral. Então, é uma linha de luz. Isso nada mais é do que uma contradição ao sistema de iluminação convencional de fibras óticas, né? Onde ao invés de levar a luz de uma ponta a outra com a menor perda possível, a gente faz ter uma perda de luz pela lateral, esse encapamento fica transparente, né? Para a gente valorizar essa perda de luz como o nosso efeito, né? E aí a gente conseguir um resultado como esse aqui, pessoal, ó, que é, por exemplo, o que foi usado no Spa 7 voltas no interior de São Paulo, né? Então, a pergunta da Patrícia Passos, deixa eu até botar a pergunta dela aqui, para a gente responder. Né? Ela pergunta o seguinte, olha, sobre a fixação do side light, qual silicone é indicado tanto para corrosão né, quanto para agentes químicos, cloro? Né? Então, existe, realmente, Patrícia, você já foi direto ao ponto, porque a pergunta normalmente é como se fixa o side light né, na piscina, e... Então, a gente já pode dizer que o side light ele é fixado por silicone, né? E esse é um silicone de alta adesão, ele é neutro, incolor, né? Não deixa residual, né? Então, tem um modelo da Downcorn, que, se não me engano, é o 761, o código dele, alguma coisa assim, que é muito bom nesse sentido. Deixa eu ver se eu consigo eliminar aqui a pergunta da Patrícia, ou vamos já passar... Aqui uma outra pergunta, que é do JB Light, perguntando, sensacional, se a fibra ótica é no fundo da piscina. Sim, no caso daquele fundo estrelado, então vamos voltar aqui ao fundo estrelado, né? Vamos voltar aqui de novo, fundo estrelado do Castilha. Então, no caso do fundo estrelado, deixa eu ver se eu tenho aqui um cabinho para mostrar. Aqui, ó. Então, é um cabo como este aqui, né? Bem fininho, que passa acima da camada de impermeabilização. Ou seja, ele não vai agredir em nada a impermeabilização. Ele vai passar na massa de assentamento da pastilha, ele faz uma curva de 90 graus aqui, e ele sai, então, no rejunte das pastilhas ou do revestimento. Né? Então, essa fibra ela vai contornando a borda, passa por cima do nível da água. É uma fibra bem fininha, de 1,5 milímetro apenas. E aí, na fonte de iluminação, a gente coloca aquele efeito de oscilações, né? E, com isso, a gente permite que seja visto, então, portanto, o efeito de um estrelado, né? Eu estou lembrando assim, de outros projetos né, que a gente concebeu em conjunto aqui. Infelizmente, alguns não estão prontos, outros a gente não tem foto, né? Mas tem uma piscina aqui. Aí nós vamos chegar na segunda, vamos dizer, no segundo ponto de você trabalhar com a fibra em subaquático. A gente falou agora da questão técnica, manutenção e tudo, né? Mas o que também eu acho que é uma coisa bastante vantajosa é a abertura de possibilidades de desenho, de possibilidades criativas, porque você não fica, você tem menos limite para trabalhar. Acho que o primeiro limite é esse que eu estava comentando com vocês, das prainhas, de situações de você tem água em situações muito rasas. Então você consegue trabalhar com esses projetorzinhos pequenos, esses pontos pequenos, independente deles estarem submersos ou não, você não tem problema com isso. Hoje é muito comum, né, as piscinas terem essa coisa do deck molhado, da prainha, né? E isso para você iluminar com luminária convencional, LED, que seja, é complicado, assim. Outra situação também é essa questão do balizamento, né, dos balizadores. Tudo bem, eu tenho a piscina e eu tenho um deck. E aí eu quero pontuar esse deck, quero fazer
alguma luz de piso nesse deck que está logo do lado da piscina, então ele está sempre encharcando e secando, encharcando e secando. Você pode pôr a melhor luminária LED, IP67, luminária, não aguenta, sabe? Ele não vai abrir o bico rápido, assim. Eu tenho uma aqui, ó. Eu tenho uma aqui, Marcos. Olha, eu acho que dá para ver. Ela é uma luminária super bem vedada, também em inox, é uma luminária LED. A gente fez um retrofit de uma piscina, é por isso eu tenho essa luminária. E a gente pode perceber lá dentro, né, que tem gotículas de água. Não é infiltração, viu, Marcos? É condensação de água na parte interna. E ela queimou com essa daqui com 7 meses de uso, né? Sim. Então, acaba realmente gerando esse tipo de problemática que você está falando, né? Embutido de piso externo e subaquática sempre vai ser essa encrenca toda aí. Uma hora, aquela coisa, uma hora a água vence, sabe? Tipo, uma hora ela ganha. Então, assim, claro que existe uma questão de custo-benefício. Você não tem como fazer um jardim inteiro externo de 3 mil metros quadrados, todos com fibra ótica, né? Você vai ter que ir equacionando, mas eu acredito que, por exemplo, essa parte realmente de piscina, deck, espelho d'água vale o investimento por conta disso. Primeiro, a questão de manutenção e risco elétrico. Segundo, essa questão das possibilidades. Teve um projeto que nós fizemos, né, a gente discutiu o projeto, né, acho que esse projeto, infelizmente, não acabou não indo em frente, mas a gente tinha essa coisa do fundo da piscina, o piso estrelado, ele era um grid. Em vez de a gente fazer o layout caótico, ele era um grid, né? Uma malha quadricular de pontos luminosos, e esse grid saía para fora e prosseguia esse mesmo grid no deck externo. Então você tinha uma malha de pontos que entrava para dentro da piscina, assim, né? À noite você tinha uma percepção ali completamente inovadora, diferente, né? Da luz, né? E esse é um tipo de recurso que você não faria isso com luminárias IP68 convencionais, né? Outro projeto, né, que a gente está agora em voga com ele aí, a gente está tentando viabilizar ele aí, né? São essa que você comentou sobre o canhão de luz, né? O tiro de luz, isso. Tem um. Eu acho que é um excelente exemplo do processo criativo com a fibra ótica, né? Eu vou te pedir para comentar e eu vou até mostrar um outro exemplo de como a gente sai do convencional, né? Fica à vontade, Marcos, para explicar. Então, ali a gente tem uma piscina que ela fica embaixo de um pavilhão, né? É um projeto super bacana da FGMF. Você tem um pavilhão, a casa toda ela é suspensa num grande pórtico, né? Então você tem um pórtico de estrutura metálica, onde você tem a casa basicamente pendurada embaixo, né? Aí você tem o térreo, mas depois essa casa lá vai ficando toda suspensa e a piscina entra por baixo dela, né? Então, aí é interessante porque ficaram lajes e volumes suspensos sobre a piscina a uma altura grande, a altura de 5, 6 metros, né? E aí, para valorizar isso aí, a ideia foi fazer o seguinte: a gente trabalhou os focos de luz, os tiros de luz do fundo da piscina, em vez da lateral, para essa luz passar pela água e bater, né, rebater nesses volumes de concreto suspensos, né? Então, vai ser uma luz com um movimento filtrado pela água, né? A água vai intervir nesse facho, né? Então, você vai ter movimento lá também onde esse facho vai bater, e as pessoas passando por ali, por cima daqueles pontos, ou brincando ali, você vai permitir esse jogo aí mais lúdico com a luz, né? Então, a ideia é ter tiros de luz forte no piso da piscina. Em vez de você ter só os pontinhos brilhantes, você vai ter focos mesmo, que partem da água e rebatem nessa arquitetura aí, né? Isso é uma possibilidade aí que a gente... E foi super legal porque a gente fez testes isso, né? Ali no nosso... A gente tem um Faz Experience, que é um espaço muito bacana, né? E que tem uma piscina dentro do espaço. Então, e justamente é coberta, né? Então, a gente conseguiu simular esse efeito que o Marcos queria lá em fábrica. E isso é muito legal, né? Quando vem esses processos criativos de profissionais como você, Marcos, a gente poder fazer esses laboratórios e testar e ter uma pequena percepção inicial se aquilo vai realmente dar o resultado que vocês querem, né? Eu quero pegar teu gancho aqui para mostrar um outro exemplo de como esse processo criativo pode ser aflorado, né? Eu vou mostrar aqui, de novo, o side light, né? Então, vamos lá. O side light aqui, ó, que eu havia mostrado, esse é o do espaço de voltas. E aqui o que a gente está vendo, na verdade, é uma linha única de side light que está acima do nível da água,
E o side light ele não ilumina a água, ele somente destaca o contorno arquitetônico. Então, por ele estar acima do nível da água e por essa água não estar iluminada, a gente tem esse efeito de verdadeiro espelho d'água e por isso parecem duas linhas, né? Então, essa é a aplicação mais convencional do side light. Mas eu queria até te mostrar, Marcos, acho que você não viu essas imagens ainda, é um projeto que nós estamos fazendo no Nordeste brasileiro, onde o side light, olha, aqui ainda em bastidores, ele foi usado para demarcar esses desníveis. Ele vai ficar... A piscina ainda não está cheia, é bastidores aí mesmo. São fotos do momento da instalação. Então, a gente tem os focos de luz colocados bem rentes ao piso. A ideia do especificador aqui era ter um efeito de luz e sombra, né? E a gente tem, por outro lado, né, esse delineamento dos desníveis através do side light, que pode estar embaixo d'água. Então, a gente já fez rodapé, já fez demarcação de fundo de raia, ou seja, tudo está meio que limitado, né, exclusivamente à sua capacidade criativa de como usar o material a partir do conhecimento dele, né? Eu queria só também fazer um reforço aqui, pessoal, no YouTube da FASA, que é youtube.com/FASA Fibra Ótica, nós temos um canal chamado Fibra em Foco. As 3 primeiras edições, os 3 primeiros programas do Fibra em Foco abordam justamente os 3 sistemas de iluminação subaquática, né? Então, nós temos o Fibra em Foco número 1, se não me engano, é a fibra ótica pontual, o número 2 é a perimetral ou side light, e o número 3 são os fundos estrelados. E ali a gente tem um esmiuçamento muito grande de como se dá essa tecnologia, como é feito, para essa tecnologia ser aplicada nesses casos, né? Marcos, temos muitas perguntas aqui. Vamos ver algumas perguntas. Vamos ver. Então, nós temos aqui, olha, Sinara, que está perguntando, e a superfície, como fica? Com os pontos, né? Então, vamos lá. Eu imagino, Sinara, que você esteja falando do efeito subaquático estrelado, né? Se é essa questão... Então, imagina que esse cabinho ele vai transpassar e vai sair pelo rejunte. Uma vez feito o rejuntamento das pastilhas, nós vamos cortar essa fibra rente ao piso e deixá-la nivelada com o piso. Ou seja, quando você pisar ali, você não vai perceber absolutamente nada, né? Já os spots subaquáticos, eles têm um design de forma, se você encostar, eles são finos aqui e possuem um design de forma a ser... de certa forma, meio ergonômico, ou seja, eles não vão gerar um incômodo se você estiver num spa e tiver que encostar neles, né? Vamos ver mais perguntas aqui. Sinara, se ficou alguma dúvida, por favor, nos avisem. A Mirna está perguntando aqui, olha, em relação a esse teu projeto, esse projeto que você mencionou, se o pé direito é alto. Então, alto, acho que tem... Dali do ponto de partida, né, do fundo da água até a laje suspensa ali, eu acho que deve dar uns 4,5 metros, 5 metros, uma coisa assim. Uns 4,5 metros. No total, Perfeito. E aí que vai a especificação da fibra, né? Porque fibras é curioso porque a especificação, o dimensionamento da fibra, ela é meio como hidráulica, né? Você tem que ter a bitola do cano maior para passar mais luz, né? Então, em casos de tiros de luz mais forte, assim, você vai ter que, por exemplo, numa fonte, sair com 1, 2 ou 3 cabos para você poder ter o fluxo suficiente para fazer esse foco, né? Com as fibras, né? Os efeitos, por exemplo, só de brilhos, né? Você consegue trabalhar mais fibras fininhas na mesma fonte, né? Isso é uma coisa interessante, né? O dimensionamento tem uma cara de dimensionamento de hidráulica, assim, né? São as bitolas, os canos que transmitem luz, né? É verdade. Eu queria lembrar, quando você fala da hidráulica, que é muito importante ressaltar na questão estética, que além do spot ser muito compacto, a tubulação é muito simplificada, é tubo de PVC de 3/4, com curva longa e não tem caixa de passagens, né? Então você evita de ter aquela caixinha de passagem em frente a cada luminária no deck, né? Isso deixa a instalação, a arquitetura muito mais limpa, né? No que se refere ao visual do deck, né? Vamos a mais perguntas aqui. Vamos lá. Nós temos... essa aqui não é uma pergunta, Marcos, mas eu vou botar na tela para a gente se sentir aqui um pouquinho. Olha só. Patrícia Fernandes, que é a nossa convidada de terça-feira para a live,
Então, já marquem na agenda, a gente vai falar sobre um tema super interessante, que é fibra ótica em ambientes clínicos, terapêuticos e hospitalares, e qual a correlação disso com neurolighting, né? Então, tá aí o comentário. Obrigado, Patrícia, pelo elogio. Valeu, Patrícia. Beijão. Beijo para você. Vamos lá, o que mais? Nós temos a Mirna, que pergunta... Opa, tudo certo, Mirna? Então, acho que deu tudo certo aqui com a tua pergunta. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Aqui, ó, JB Lighting. Não tem perigo de vazamento se for em uma cobertura? Eu preciso ressaltar mais uma vez aqui que esses spots eles são desenhados e testados um a um para resistirem a 50 metros de profundidade. Né? Então, o risco que se tem... E eu posso dizer que esse é um produto, trabalhando há quase 30 anos com fibra ótica, é muito complexo iluminar a água, né? Sempre dá um medo de impermeabilização, de elétrica e tudo mais. Então, eu posso lhe dizer que é um produto, é uma aplicação que eu, particularmente, durmo tranquilo. Né? Desde que seja feita uma boa impermeabilização da tubulação, da mesma forma que você faz do ralo de fundo, dos dispositivos de aspiração e de retorno, é o que você vai fazer na tubulação da fibra ótica. Né? Com isso, o spot ele vai resistir a 50 metros de profundidade testados um a um. É o mesmo spot que a gente usa na indústria naval, né? A gente ilumina barcos, né, com esse spot. Imagina, a responsabilidade é ainda maior, né? A gente não quer ver nenhum barco afundando por aí. Vamos ver se tem mais. Nós temos um monte de perguntas aqui. Ó. Vamos lá. Ele está perguntando do fundo estrelado. Olha, então eu vou complementar essa explicação com, mais uma vez, explicando que esse fiozinho que é o que faz o fundo estrelado, esse fio de fibra ótica, ele passa por cima da camada de impermeabilização. Ele não vai interferir em absolutamente nada na camada de impermeabilização. Então, você imagina que você tem a capa de impermeabilização aqui da piscina, aí nós vamos passar na massa de assentamento esses cabinhos, né? E depois a gente vai assentar as pastilhas com uma sobra da fibra passando por cima do rejuntamento, né? E aí depois é cortado o excesso rente ao piso. Tá? Mais perguntas, Marcos, vamos ver. Então, essa aqui já foi. Mirna, acho que tem mais uma pergunta aqui. Como fazer um efeito de sombreamento em movimento num forro de gesso sobre um espelho d'água? E aí não coube o resto da sua pergunta aqui, Mirna, mas eu acho que é um pouco do tiro de luz que o Marcos acabou de explicar aqui, né? Vai ter que misturar, você vai ter que misturar assim os pontos lá no fundo com o facho mais aberto, se é que eu estou entendendo o efeito que você está pensando, com os fachos mais abertos, né? Vários pontos, e aí cruzar isso com aquela roda de gobo que se trabalha no efeito estrelado, que é uma roda onde você tem, vamos dizer, sombreia, abre, né? É como se fosse um disco que você tem uma abertura ou algumas aberturas e outras partes opacas. Conforme ela vai rodando na frente do tronco das fibras, você vai tendo essas fibras acendendo e apagando, entre aspas, vamos dizer assim. Então eu imagino que seja uma coisa por aí. Você vai ter que ter pontos de luz mais fortes, não pode ser o pontinho só estrelado, você vai ter que ter projetorzinhos no fundo, com facho bem mais aberto, porque eu acredito que você quer fazer um movimento, né? Então um facho muito pontual talvez não dê essa fusão, né? E aí vai ter que misturar com esse dispositivo aí, que é essa roda a gente chama de gobo, né? O nome utilizado na luz cênica para isso de você recortar a luz, né? Filtrar a luz, mas eu acredito que vai ser por aí. Aí o Wilson me corrige se... na verdade, é basicamente isso que você está falando, né? É um disco que vai rotacionando ali dentro da parte de iluminação. E aí a gente pode colocar cores, ou pode colocar efeitos de oscilação, que eu acho que é o que daria esse efeito aí perguntado, né? Se a gente põe uma oscilação, e aí a questão da abertura dos fachos que você falou, Marcos, acho importante a gente mostrar aqui, né? Esse é um spot que ele tem um vidro plano, então ele usa a abertura natural da fibra ótica, que é de 60 graus no ar e 40 graus no subaquático, mas existem opções, né? Olha, o mesmo spot, só que com uma lente. Então, aqui a gente chega a 25 graus embaixo d'água. Então, se você quiser fazer um efeito mais de luz e sombra, né? Aqui a gente tem o que a gente chama de spot difuso. Então, comparando ele com o spot anterior, olha,
a gente percebe que tem um frost aqui na capa do vidro, né? Que faz com que a gente tenha uma iluminação mais suave e mais difusa ao longo da piscina. A gente consegue mais homogeneidade com um pouquinho menos de intensidade, né? Então, isso também é uma preferência de alguns lighting designers. Alguns projetos requerem isso, né? Varia de projeto a projeto. E continuamos aqui algumas perguntas aqui, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Patrícia Fernanda, vamos ver aqui. Ó, se tiver, vamos colocando aqui as perguntas, Marcos, para a gente responder. Se tiver a fibra ótica na piscina e no deck, da mesma área, a fibra de pontos, os projetores serão separados? Ok, eu acho que eu entendi a sua pergunta. Vamos lá. A fonte, né? Como? Se as fontes de luz vão ser separadas, talvez? Exato, eu acho que essa é a pergunta dela. Então, basicamente, qual é a questão aqui? Nós podemos unificar, por exemplo, um balizador de piso ao redor da piscina e a iluminação subaquática com a mesma fonte. A única coisa que nós temos que lembrar nesse sentido, né, Marcos, é que nós teríamos uns acionamentos que seriam simultâneos, né? Então, quando você separa em dois acionamentos, você consegue criar cenários. Eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, essa piscina que eu vou botar um vídeo aqui agora, ela é uma piscina que ela tem o fundo estrelado e o sistema pontual subaquático. Então, nós vamos ver aqui... Opa, não é essa não, é essa daqui. Nesse primeiro momento que a gente está vendo agora, a gente está vendo somente o fundo estrelado aceso nessa piscina, né? É uma piscina pequena, uma 4x8, uma piscina relativamente simples, um projeto bem acessível. E agora, no segundo momento, a gente vai ver o fundo estrelado juntamente com a iluminação subaquática acesa. Quer ver? Vamos lá. Agora a gente vê os dois sistemas em conjunto, né? Isso porque estão em duas fontes de iluminação e nos permite fazer essa brincadeira. Ora acionar só o fundo estrelado, ora acionar os dois, né? Ora acionar só o subaquático. Então, essa é a questão da tua pergunta aí, tá bom? Vamos lá, estamos acabando aqui o nosso tempo, Marcos, e temos muitas perguntas ainda. Então, eu vou avisar o pessoal que o que não for respondido aqui na live, nós vamos depois, posteriormente, responder por direct, tá bem? Não se preocupem que ninguém vai ficar sem resposta. A outra pergunta aqui do Fernando. A fibra com efeito estrelado pode ser automatizada, dimerizando cada ponto individualmente? Fernando, o que normalmente a gente faz como todos os pontos estão conectados na mesma fonte, a gente cria uma espécie de dimerização mecânica, ou seja, essa oscilação dos pontos, ela acaba se dando por esse disco que o Marcos Castilha falou agora, que é um disco de oscilações, né? Então, esse disco de oscilações, ele vai gerando essa dimerização aleatória entre os pontos. Paralelo a isso, você também pode dimerizar a própria fonte de iluminação. E, inclusive, automatizar essa fonte, entrar com ela na automação da residência e ter esse controle à distância, né? Só tem que ver uma coisa, se você tiver que usar a fonte de maior potência, né? Até onde eu sei, se me corrija se eu estiver errado, você deve estar trabalhando com aquela lâmpada de vapor metálico ainda, né? Aí, para dimerizar essas lâmpadas é meio complicado. Então, aí você tem que contar com a dimerização mecânica mesmo, com essa questão. Então eu vou te dar uma notícia ao vivo aqui, Marcos. Finalmente, nós conseguimos desenvolver uma fonte LED que bate a vapor metálica. Conseguiram? Exato. Então, todo o complexo de fontes de iluminação hoje está 100% em LEDs. Então, você tem os recursos de dimerização, automação, acionamentos imediatos e toda a estabilidade que... Isso foi, inclusive, um dos temas de debate ontem na live do Vicente, foi super legal, né? Então, a gente conseguiu realmente unificar isso tudo, né? Pessoal, é uma pena, né? Tem uma questão do ponto de foco, né? Tem uma questão, imagina assim, a lâmpada arco curto, né? Ela tem uma questão que ela ajuda no ponto de foco para as fibras. Vocês conseguiram um LED pontiforme nesse nível, assim, para substituir aquela 150 lá? Porque isso é o desafio, né? Às vezes você tem que dar foco ali no tronco de saída das fibras, né? Olha, Vicente, Marcos, eu não sei se o Vicente está acompanhando a nossa live, mas se ele tiver, ele vai achar isso engraçadíssimo. Ele, coitado, ele foi nosso consultor para isso. Ah, é?
Nós trabalhamos intensamente por 2 anos para chegar nesse resultado. Foi muito mais uma solução na parte da ótica também, né? Que envolveu isso. Mas nós chegamos lá, conseguimos, finalmente. Depois vamos marcar uma apresentação pessoal aí contigo para te mostrar essa maravilha. Isso é... Eu acho que assim, situações de grande pacote de luz concentrada ainda você tem, porque o LED você começa a pôr potência, ele vai ficando maior, né? Ou vai ficando várias associações, né? Legal de saber isso aí, porque isso vai abrir muita possibilidade, né? Marcos, eu vou botar aqui mais 2 últimas perguntas. Claro. Para encerrar. É uma pena, né? Porque realmente era a minha preocupação. É um tema muito extenso, muito vasto, né? E infelizmente dentro do tempo que a gente se propôs aqui da live. Mas olha, qual é o modelo de spot para piscinas mais simples? Então, sem dúvida, é o vidro plano, que é esse aqui, né? Então, esse é o modelo mais simples que a gente utiliza hoje nas piscinas. E a outra pergunta que nós temos aqui é uma pergunta da Mirna, que foi... Obrigado, Mirna, por uma participação tão ativa, viu? É uma pergunta, acho que direcionada exatamente para você. Castilha, como fazer uma iluminação de uma piscina na cobertura de um prédio que tem visão lá de baixo? Mas, infelizmente, aqui a sua pergunta chega cortada para a gente, viu, Mirna? Tem limite de texto nas perguntas aí? Eu também, honestamente, eu não tinha esse conhecimento. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Mas a sua lateral lá em cima de vidro. Ah, entendi, Mirna. Então, o que ela quer... Olha, Marcos, me lembra muito aquele projeto que a gente fez para o litoral norte. Você lembra? Que era uma paredona de vidro ali, que te formava até uma cascata. Lembro sim. Então, eu acho que assim, a água ela tem um certo efeito difusor, né? Eu imagino que você tem que trabalhar e jogar a luz de onde você tiver a alvenaria. Imagino que a piscina não seja inteira, não seja uma caixa de vidro, né? Estou deduzindo isso. Em alguns prédios a gente está... Eu estou trabalhando em alguns projetos de edifícios aí, de condomínio, que o pessoal está propondo isso, né? De você ter assim, uma ou duas as laterais da piscina, na hora que chega no limite do prédio, elas são de vidro, né? Então você vê aquele tanque, aquela água, né? No geral, se você trabalhar com a luz partindo de outra parede de alvenaria lá, do fundo da outra lateral, essa luz ela vai começar a abrir e se difundir ali na água e você vai ver um pouco daquele efeito glow assim, na água, né? Na água iluminada ali. Agora, se você tiver, estou deduzindo, né? Você tem, mas estou fazendo um tanque de vidro, um aquário, assim, né? Aí é um desafio. Eu acredito que precisaria se partir para talvez iluminar do piso, né? Iluminar, fazer pontos de piso, numa determinada abertura de facho que não gere muito ofuscamento para quem está ali, né? Curtindo, né? Mas tem várias variedades aí. Olha, o mais perto que eu tenho aqui para mostrar para a Mirna, em relação a esse efeito, embora não tenha o vidro, tá, Mirna? Mas eu acho que dá para ter uma ideia do que seria essa borda infinita olhando por fora do prédio. Então, essa é uma aplicação que a gente fez num prédio que está no 5º andar, a piscina, né? Então, a gente tem a cascata iluminada com a fibra, a gente tem espelho d'água de 10 centímetros de lâmina d'água com fundo estrelado, toda a iluminação pontual subaquática, né? E a cascata formada pela borda infinita também iluminada pela fibra. Em alguns ângulos a gente vai ver isso, como esse agora. E isso é visível da rua, né? Então, obviamente que se essa parede fosse de vidro, eu acho que daria esse efeito glow que o Castilha sugeriu aqui. Eu acho que teria que ser, quando você está fazendo o facho saindo de uma lateral e a outra lateral é vidro, talvez tenha que se fazer um teste, dar uma trabalhada na questão da abertura do facho. Acho que você não pode ter um facho muito concentrado. Você vai ter que trabalhar o facho um pouco mais difuso para você conseguir ter uma mistura maior ali na água, né? Para você fazer ter esse efeito da água iluminada, né? Do volume de água tá um pouco aceso, assim. Pessoal, olha, Marcos, eu quero agradecer demais. Eu sei que tem um monte de perguntas ainda para a gente responder. Provavelmente eu vou te encaminhar algumas aí via WhatsApp para a gente responder. Um prazer. Eu quero agradecer demais a participação de todos. É uma pena, né? Eu, por mim, ficaria aqui umas 2 horas mais com o Marcos, né? Gostaria muito de poder estender isso, né? Marcos, de repente a gente pode marcar uma outra. Vou até habilitar os comentários aqui, se o pessoal quiser uma nova live com o Marcos, por favor, se manifestem. Quero agradecer a presença de todos. Tivemos uma audiência super legal, viu, Marcos?
Bacana, foi um prazer, eu estou à disposição aí. Bater papo sobre iluminação é sempre um prazer aí. Foi um enorme prazer para nós também. Eu espero que todos tenham gostado, viu, pessoal? E a gente se vê, então, só lembrando que nós temos uma sequência de lives muito bacana. Na terça-feira, Patrícia Fernandes, com o tema que eu já mencionei aqui. E na quinta-feira, o Pascal Chotard, direto da França, vai fazer uma live com a gente para falar sobre iluminação de museus, Marcos. Vai ser muito legal. Quem sabe você consegue participar também, né? E quero agradecer a participação mais uma vez de todos. Nós vamos depois recapitular as perguntas que ficaram pendentes e vamos responder uma a uma aí para o pessoal, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado a você, Castilha. Foi um prazer. Obrigado por dedicar. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Bom, eu espero que em breve possa ser esses encontros todos possam ser ao vivo, né? Também espero. Quem sabe a gente faz um workshop, um simpósio aí com todo mundo reunido. E o pessoal já está falando aqui que quer muito que a gente faça uma nova contigo. Então já vai se programando aí na agenda. Legal, bacana. Maravilha. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Marcos. Foi um prazer enorme, viu, pessoal? Cuidem-se bem, cuidado com o corona aí, todo mundo. Fiquem em casa. É isso aí, pessoal. Um abração a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.